Manda. Ai, gente, caiu. Não sei o que aconteceu. Será que a Amanda me abandonou aqui? Ah, ela aí. Foi o seu pau, foi o Ah, sei lá, o meu caiu, deu tudo que caiu tudo, sei lá o que aconteceu. O importante é que a gente voltou, entendeu? meu Para pau. dar a gente ficar assim, meio nervosa. O Ó, pau travou, eu, travou. o meu tá travando? Não, foi antes eu falando sozinha Ah, aqui. ai, gente, que nervoso. Mas tá, não, deu tudo certo, sei lá. Mas o que eu queria falar, vamos voltar lá. Estamos ali, Vamos, ó, no vamos. pós-parto. E eu sei que assim, o Pilates, ele é uma prática, né, de exercício que trabalha muito a questão postural, né? E é super importante isso no pós-parto. Porque a postura, né? Então, assim, a mulher veio de uma postura, ficou 9 meses numa outra postura, né? Por conta aí do processo gestacional. E aí, quando nasce o bebê, ela tem que se readaptar de novo. Só que com outras demandas, né? Porque agora Sim, ela tem um bebê no colo, que ela, na verdade, estava na barriga, mas agora está no colo, né? Ela amamenta por muito tempo, que eu digo muito tempo, não tempo de amamentação, tempo no dia, né? Então, várias sim. vezes ela está em enrolamento por conta de carregar o bebê, de amamentar, né? Então, assim, a gente vai alterando essa postura para carregar esse bebê. Né? Então, é o ombro, muda a posição da cabeça, muda a posição da bacia, e tudo isso vai ajudar por ter, vai E causar dores nessa tá, mulher. Tá cortando, hein? travou um pouquinho. Ai, gente, mas será que é o meu? Parece que eu tô abafando aqui, super, super com internet. Não, às vezes é a minha, né, que tá um pouco oscilando aqui. Mas Será? você Vamos lá. falou Mas da você questão da entendeu da postura. postura? É, que Sim, agora ela tem um bebê, ela tá amamentando, então isso o dia inteiro ali, ó, no enrolamento, né? Carregando o sim. bebê com peso, e esse bebê vai ganhando peso. E amamenta o dia inteiro amamentando, então isso é muito ruim. E o Pilates é uma técnica que trabalha a postura, né? Trabalha muito. Aí a gente volta na questão da avaliação, né? O quanto isso é importante a gente avaliar para ver o quanto de alteração que essa mulher está tendo na questão postural. Porque muitas vezes também isso pode incomodar ela, né? De estar com uma postura feia, não conseguir corrigir. E aí com o Pilates a gente consegue melhorar essa postura, fortalecendo musculatura, principalmente. Oi, Theo. É isso Fortalecendo aí. essa musculatura abdominal que já vai ajudar a gente com a manutenção da postura e manter ela mais alinhada também, né? Então é interessante fazer essa avaliação, porque, como você disse, na gestação ela foi ganhando gradativamente o peso, o abdômen foi se distendendo a cada semana. E no pós-parto, ela ganhou o bebê dentro de algumas horas. Então, você imagina, você teve 9 meses de adaptação da gestação e dentro de algumas horas muda tudo de novo, né? É uma mudança que ele não brusca para aquele corpo. Então, ela acaba tendo algumas posições, né? Por causa disso. E dá uns vícios posturais que às vezes a Sim, gente vê que a gente acaba carregando por um tempo. Então é importante sim. fazer um trabalho postural, né? Olha, a Ana Paula está perguntando a partir de quando eu posso fazer a avaliação. Ô, Ana, na verdade,
a gente consegue já fazer um trabalho desde o pós-parto imediato. Mas pensando no Pilates, a gente precisa da liberação do obstetra, geralmente de 45 a 60 é o que eles liberam, né? E aí a gente já consegue fazer essa avaliação e liberar para a prática de atividade física, né? Sim. Uh, A partir de quando ela vir para o primeiro dia de aula do Pilates, você já pode estar fazendo a avaliação do Pilates, né? Específica do Pilates. E aí eu não sei se você já quer entrar nesse assunto do assoalho pélvico, também é uma outra avaliação que a gente precisa ter, ou quem é da área já fazer também associado com a postura, com a avaliação que a gente vai precisar para o Pilates, associado com essa avaliação do assoalho pélvico também. Porque porque o assoalho pélvico, o que acontece, né? Ele, como a Amanda falou, ele é sobrecarregado pela gestação, não importa o tipo de parto. Então, precisa ser feito um trabalho com esse períneo. E aí vem até uma grande discussão se Pilates trata incontinência urinária, se Pilates fortalece períneo e tudo mais. Então a questão é simples. Esse músculo ele é um músculo interno. Ele precisa ser avaliado por uma fisioterapeuta pélvica. Então, a partir do momento que eu avaliei esse períneo e eu conseguir entender se ele contrai, se ele relaxa, se ele tem função, se a paciente tem consciência disso, eu consigo, no Pilates, fazer todo o trabalho em conjunto, né? Então, é importante essa avaliação prévia, até para o profissional que dá o Pilates, saber se essa mulher está contraindo, né? Então, assim, não adianta, não basta pedir a contração do períneo. A gente tem um alto número de mulheres que não sabem contrair o períneo. Então, você está pedindo, ela nem sabe o que está fazendo. O pior, às vezes ela está fazendo a contração contrária, está empurrando esse assoalho pélvico, podendo piorar situações como queda dos órgãos, né, incontinência e tudo mais. Então, a gente precisa dessa avaliação prévia, né? Às vezes é necessário um trabalho junto com a fisiopélvica, dependendo de como tá, a gente consegue fazer só orientação no Pilates, mas sem ver, a gente não consegue saber. Mas o Pilates é uma atividade que sempre une, né? Os outros fortalecimentos dos outros músculos do corpo com o períneo. Então, é super interessante, porque coloca essa musculatura para trabalhar na ativa, né? No dia a dia, porque é o que a gente precisa, né? Então, é bem legal. Vamos... Pode falar. Não, a gente precisa trabalhar tanto a questão diafragmática, né? A questão dos músculos abdominais e do períneo. Então, eu sempre falo para a paciente, é como se fosse uma casa. Então, eu tenho que estar teto bem estruturado, paredes dessa casa bem estruturada. Isso, diafragma sendo teto, abdômen sendo as paredes e períneo sendo o chão da minha casa. Se eu tiver esses três elementos fortes, a gente tem uma melhora, a gente consegue ter vários benefícios, melhora da postura, a gente tem mais estabilidade da coluna, né? Então, é fundamental. O Pilates tem que ser trabalhado, respiração, abdômen, né? Principalmente transverso do abdômen, não é só abdominal, é o transverso principalmente, e períneo, que muitas vezes não é trabalhado, né? Mas é essencial também. Legal, a gente podia falar então um pouquinho dos objetivos que a gente tem com essa mulher no pós-parto e linkar com o Pilates, né? Então, assim, na verdade você já foi falando, então a gente precisa trabalhar, a gente falou um pouquinho, né? A gente precisa trabalhar essa mecânica respiratória, porque ela pode ficar também, como eu falei, um pouco viciada naquela respiração, porque o diafragma na gestação, ele começa a não conseguir fazer mais o movimento adequado por conta daquele bebê que está muito alto. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa mecânica respiratória para que a gente consiga fazer esse diafragma trabalhar de maneira correta, né? Junto com esse períneo, né? Então, fazer esse fortalecimento do períneo e o abdômen. Mas eu acho importante a gente falar e deixar muito claro a questão do abdômen, né? Porque aí a gente precisa começar a olhar a diástase,
né, para entender como tá essa musculatura, agora que a gente já não tem mais, né, o útero aumentado, o bebê, então como que tá essa distância, a profundidade, como que tá essa consciência dessa musculatura para entrar, porque o Pilates, ele tem muitos exercícios de flexão de tronco, né, fala um pouquinho desses cuidados que a gente tem que ter, né. Então, a gente precisa, né? Voltando, sempre a fisioterapia é a avaliação, né? Então, eu preciso avaliar para ver se essa mulher tá com uma diástase fisiológica, que a gente tem um afastamento, os retos é fisiológico, mas até um determinado espaço. Depois disso, já é uma diástase patológica. Então, a gente precisa da avaliação. E aí, o Pilates, o que acontece? A gente tem muitos movimentos, principalmente do clássico, que põem posturas que a gente pode piorar essa diástase. Então, por exemplo, a prancha, né, que alguns professores, fisioterapeutas gostam de usar, e o quatro apoios. Então, o quatro apoios pode ser usado no solo, na chair, o gato, né, o ex-gato. Então, você coloca a mulher nessas posições e viu que o abdômen ficou abaulado, ela não pode fazer. Vai piorar a diástase dela. A gente tem que trabalhar de outras formas, porque essa postura acaba forçando muito. E no Pilates a gente tem uma inflexão de tronco, né? Os famosos abdominais clássicos, né? O movimento de anteriorização aqui da a flexão de tronco. E, por exemplo, o The 100 no Reformer, a gente faz esse movimento e a gente piora também a diástase. A gente aumenta a pressão intraabdominal e aí se ela não ativa corretamente, se eu tenho um períneo também que não está sendo ativado, eu vou só sobrecarregar ainda mais toda essa musculatura. E aí, em vez de estar auxiliando, melhorando, eu vou estar piorando essa diástase. E ela tem diástases que não são muito visíveis se você não faz o movimento, mas tem umas que ficam feias, né, pai? É bem complicado, assim, a questão da diástase. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode piorar. Então, você tem que avaliar quais exercícios eu posso fazer, esses movimentos, tá? Não, e o profissional, ele tem que estar olhando aquela paciente, né? Sim. Porque às vezes você acha que a paciente já tem condições de fazer um certo exercício, e aí é na hora que ela tá fazendo que você vê que tem o abalamento, né? Que é como se a barriga fosse mais para fora, e aí você tem que parar e tem que readequar aquele exercício, né? Então o trabalho, na verdade, começa muito mais com uma consciência dessa contração, porque muitas vezes, então ficou lá na gestação, 9 meses, aquela musculatura distendida, né? Algumas mulheres não praticam nenhuma atividade antes, aí a musculatura fica lá meio dormindo, aí sai o bebê, ela ainda tá com um peso aumentado, tem toda esse músculo ainda está muito flexível. Então, assim, é trabalhar a consciência primeiro, trabalhar o fechamento da diástase, né? Para depois entrar nesses outros exercícios para que a gente não prejudique, né? Então, assim, não basta dar o exercício, a gente tem que estar olhando ali para ver se a mulher consegue fazer de uma maneira correta, né? Sim. Principalmente esses de flexão de tronco e os que deixa a barriga para baixo, né? Prancha, 4 apoios, né? Então é super importante. E isso que você falou é super importante. Quando a gente faz um. Isso que é interessante no Pilates, porque como ele é individualizado, eu tenho mais atenção a essa mulher. Então eu tenho que passar o exercício e observar, porque às vezes aquele momento ainda não é ideal para ela fazer aquela execução. Então eu tenho que estar sempre arrumando, dando comandos verbais para ela ir se ajustando, né? Várias alterações que ela tá tendo e aos poucos que a gente vai organizando. E muitas mulheres também, por causa do estiramento do abdômen, às vezes perde bastante nessa consciência do abdômen. Então é difícil, é um processo que a gente tem que focar bastante para ela ir ganhando e a gente aí sim depois trabalhar nessas Perfeito. posturas. E que nem
A Janaína falou aqui que ela já está sentindo muita dor, né? Então, muitas vezes, a associação dessa má postura do pós-parto, de carregar o bebê com um abdômen mais fraco, causa muitas dores na coluna, né? Então, a gente precisa também fazer todo esse trabalho para... Você tá me Tava ouvindo? travando um pouquinho. Tá cortando, né? Eu tô adivinhando também, assim, ó. Tá Tô falando. travando um pouquinho. Então, mas assim, eu tô falando das dores na coluna por conta de um abdômen flácido, Sim, né? Então, a gente precisa fortalecer, porque às vezes a dor da coluna também vem de um processo de abdômen flácido, né? Fraco e sem função. Então, o Pilates eu acho legal porque ele vai unindo tudo isso, né? Então, você abdômen, trabalha a ele que dá postura, estabilidade você na trabalha... coluna lombar. Sim. Fala um pouquinho da postura, dos trabalhos dos exercícios que vocês fazem para trabalhar o alinhamento postural, que é super importante, né, nessa fase. Sim, a gente pode estimular o retorno do centro de gravidade dessa mulher, porque na gestação ela aumenta a base de apoio, ela muda o centro de gravidade, né, para adaptar ao abdômen que está mais produto de peso, e também vir melhorando a coluna. Então a gente vem com essa conscientização da ativação do abdômen, conscientização da melhora da postura. A gente pode vir trabalhando da coluna vertebral para a gente ganhar mais espaço e vir voltando aos poucos a essas curvaturas fisiológicas que a gente tem. Então, a gente pode fazer exercícios no Cadillac, sentada, alongando, trabalhando, dando feedbacks. Olha, relaxa esse ombro, não trabalha tanto trapézio, escápula para baixo e para dentro. Então, a gente vem ajustando a postura e a gente pode estar fazendo, às vezes, um exercício de braço no reformer e eu já vou dando essa consciência de postura para ela, né? Essa questão do crescimento axial, então cresce, sempre tentando ganhar esse espaço articular. É muito importante, porque é que nem você falou. Muitas mulheres acabam entrando numa posição de fechamento no pós-parto. Algumas pós-cesárea entram também por causa da incisão que acontece ali, né? O corte, então isso gera dores. E em si a amamentação também faz ela ficar mais curvada, né? Aumentar essa ciência torácica. Então, no Pilates, a gente vai ajustando o pelve, a gente vem fazendo esse crescimento axial, ajustando as curvaturas e aos poucos ganhando e melhorando essa postura. Perfeito, né? Então, com isso aí a gente já trabalhou bastante, né? Ó, postura, abdômen, períneo. Mas uma coisa que é super importante a gente falar é o próprio fortalecimento, né? Dos membros superiores e dos membros inferiores, sim. claro, porque essa mãe tem o bebê que nasceu aí com uma média de 3 quilos e que vai ganhando peso, né, ao longo dos dias, e ela tem que carregar, né, esse tiquinho de gente que está engordando, e quando a gente não tem força nos braços, a gente sobrecarrega a coluna, né, então, que é aí que a gente come, porque assim, alguém precisa carregar esse bebê, aí você vai no braço, não aguenta no braço, compensa na coluna, e aí começa também a ter muita dor, então você precisa fazer esse trabalho, né, Amanda? De fortalecimento de membros superiores e inferiores, né? O legal do Pilates é isso, né? Que a gente também consegue, é individualizado e é uma prática global. Desde trabalhar a parte respiratória, a parte abdominal, como fortalecimento de membro superior, que é essencial para essa mulher. Porque a demanda dela aumentou muito. Ela tá com BBC, vai ganhar peso. Uma coisa é a gente segurar ali rapidinho, né? A visita. Outra coisa é você ficar o dia inteiro amamentando, trocando, né? Tirando do berço, colocando no braço. Então, a gente precisa fortalecer membros superiores de uma forma geral. E a gente também pode vir já organizando o escapular para a gente também já melhorar essa postura. E membro superior, aí a gente tem
N exercícios que podem ser feitos, né? A gente pode fazer no Cadillac em pé, sem auxílio das molas. Reformer também a gente pode estimular sentada, deitada. E a gente tem que tomar alguns cuidados com o membro superior, a questão do punho. Muitas mulheres na gestação acabam desenvolvendo a síndrome do túnel do carpo, né? Que são dores muitas vezes fica super sensível, né? Muitas mulheres, às vezes, não precisa fazer absolutamente nada. E isso pode vir também no pós-parto. Porque como ela está tendo alterações ainda, então seu corpo está se adaptando, tem hormônios, né? Também muitas quedas de alguns hormônios, e essas articulações estão instáveis ainda, elas não estão 100% restabelecidas. Essa mulher também está com um peso diferente. Então, para membro superior, a gente tem que tomar muito cuidado com o punho. Punho neutro, evitar muito apoio desses dessa mão, né, para não sobrecarregar, porque a gente tem que pensar também que ela vai precisar fazer esses movimentos de troca de fralda, limpar o bebê, passar pomada e acaba exigindo demais essa articulação. E elas é comum isso, né? Elas reclamam mesmo de dor. Então, se você ainda no exercício, você tiver uma flexão, né, de punho, o fisioterapeuta não tiver, o instrutor de Pilates não tiver atento a isso, você pode também piorar mesmo essa dor, né? E aí a gente brinca, ela vai para aula de Pilates, só que ela tem que melhorar, porque ela ainda tem uma demanda em casa, né? Que é uma demanda que é muito intensa, né? A demanda do pós-parto é muito intensa. É legal a gente falar pouquinho dessa demanda. É bastante, né? Você vê que... Pode falar, pode falar. Travou, né? Eu não sei se sou eu, você... Eu não sei. A internet não tá colaborando com a gente. Hoje tá demais. Olha, mas ó, tem... A Ana Paula falou que a mão dela ainda não voltou. Ó, a Janaína falou que a amamentação não ajuda muito. Ô, Jana, mesmo depois de 8 meses, tem jeito. Porque, assim, o pós-parto, ele vai. E a gente consegue cuidar, sim, do corpo, do abdômen, do períneo, da postura, né? Fica tranquila. Porque é super importante a gente cuidar, né? Que a gente começou a falar da demanda, né? Então, assim... quando o bebê tá na barriga, aonde eu tô, o bebê tá, né? Então, por mais que chega no final, é uma sobrecarga, tá pesado, dói as costas, a gente tá cansado, mas é mais leve do que quando o bebê nasce. Então, quando o bebê nasce, é uma demanda grande. E às vezes, assim, a mulher não dorme direito, começa a ter um emocional aí envolvido nisso, né? Às vezes não consegue comer direito, não dorme direito, às vezes o bebê chora. Então, assim, tudo isso também tem que ser olhado numa prática de atividade física, porque às vezes é o momento que ela tá lá para relaxar também, né? Então, assim, sair um pouquinho daquele contexto 24 horas mãe, né? E aquela horinha da semana dela que ela tá para se cuidar, né? E eu vejo assim a importância de tirar um pouquinho as mulheres, não agora na quarentena, né? Que já o pós-parto já é difícil, na quarentena acho que ele é um pouco pior. Mas assim, quando as coisas normalizarem, é importante tirar essa mulher de casa, né? E levar ela para um lugar que ela possa ser cuidada também. Mesmo que o bebê esteja junto, né? Porque a gente leva, por exemplo, lá na clínica a gente abre para os bebês, porque a gente entende que não dá, não tem com quem deixar. E outras vezes o bebê amamenta e a mulher nem quer deixar com alguém, né? Então a gente inclui ele nessa aula, né? Porque é isso, a realidade de quem virou mãe é essa, né? O filho é aí, temos que seguir a vida junto com ele. Então a gente precisa sair de casa, né, dessa quarentena pós-parto, no sentido de também trabalhar a depressão emocional, que é bem complicado, né, nessa fase.
Então, eu acho que a prática de atividade física ela é importante para isso, né? Não tô te ouvindo. Parei de te ouvir. Sim, aí a Ah, gente, voltou, voltou. sim, a atividade física traz, né, hormônios que têm a sensação de bem-estar. E não tá me ouvindo? Nada? Agora, não, agora Não tá volta, ouvindo vai e nada? volta. Agora, não, voltou. Voltou? Voltou. Tava falando que essa atividade física, ela vai ajudar a trazer hormônios para causar bem-estar para essa mulher. E a gente entra até num tabu, né, dessa questão da gestação, do pós-parto ser maravilhoso. Sim. Voltou? Voltou? Então, essa mulher no pós-parto, ela tem muitas alterações emocionais. Então, pode ser que tenha momentos que ela tá feliz, tem momentos que ela tá triste. Por mais que ela goste de ficar com o bebê, ela precisa desse contato externo. Então, trazer essa mulher para uma atividade física, no Pilates, que muitas vezes ela encontra crianças maiores e tem essa troca de experiência, né? Falar, eu passei por isso também, eu fiz isso, aquilo. Acho que isso traz um bem-estar para a mãe. Ela precisa desse momento para ela, né? Acho muito importante isso. E achei interessante você falar do bebê, de levar. Gente, pode levar, para mim é mais também. Então, para mim é bom. Para a mãe, talvez ela sofra um pouquinho, né? Aula separado, mas quando eu faço a reposição, eles vão e levam um filho de 6 anos. Então, eu faço Ai, aula que para os bonitinho. dois, para os pais, e monto. Tá? E aí eu monto uma aulinha de coordenação motora, de. Então, a gente vai se reorganizando para a gente ter um rendimento dos pais e também conseguir o bebê, se precisar amamentar. Então, tem todas essas adaptações. Bem interessante isso. Ah, a mulher tem que, né, o casal, na verdade, você até colocou uma coisa interessante, porque é o casal, né? A vida mudou e a gente tem que entender que tudo mudou. Então, assim, foi lindo a nossa vida antes, mas vai ser linda a nossa vida depois, desde que a gente não crie expectativas, né? Então, eu sempre vejo isso. Então, assim, se a gente cria uma expectativa, né? Então, eu vou para uma aula de Pilates com o meu bebê e vou achar que eu vou fazer uma aula durante 60 minutos sem o meu bebê reclamar um segundo, eu vou criar uma expectativa que não vai rolar. Eu vou ficar frustrada, né? Porque ele vai parar, ele vai querer mamar, ele vai me chamar, né? Então, assim, a gente precisa entender essa nova realidade. Até colocaram aqui a aceitação até do próprio corpo. É um novo corpo, né? Às vezes a gente percebe que ele vai mudar mesmo. Então, assim, a gente percebe algumas pacientes falando que a bacia, né? O osso do nosso quadril, na gestação, ele abre, né? Ele abre porque tem que acomodar esse bebê. E às vezes ele não volta ao normal do que ele era, né? Às vezes não é nem só o peso, tá? Porque a gente tem a questão do peso, tem muitas mulheres que voltam super tranquilo no peso anterior, e tem mulheres que têm uma dificuldade maior. Mas às vezes até estrutura óssea, né? Então a gente tem que realmente aceitar essa nova realidade. Não é aceitar no sentido, tá bom, deixa como tá. Se tá incomodando, vale a pena ir atrás, né? E buscar um lugar que a pessoa entenda que tá com um profissional que tá conseguindo, tá entendendo todo esse processo da mulher. Então é um corpo, é uma mente, é uma nova realidade e é um bebezinho junto, que precisa estar lá, um bebê, depois uma criança, enfim, que precisa estar junto, né, para que ela consiga fazer uma atividade para ela. Então eu acho bem interessante isso, né? É importante. Eu acho que quer falar alguma coisa?
desembestei a falar aqui, né? Acho que tá, cortou, você não volte. Não, pode continuar, pá. Você quer dar continuidade? Não tem nada não, pá. Opa, também acho que é importante a gente falar do... acho importante a gente falar do fortalecimento de membro inferior também, né? Não só Verdade. superior, mas inferior, que a gente também precisa dessa demanda. Mudou toda a rotina dessa mulher, também a gente não pode deixar de fora pernas, né? Então, trabalhar de forma a gente trabalhar também. Não tá? É que vai e volta, vai e volta. É que às vezes você fica muda, continua falando, essa eu internet vejo. hoje não tá colaborando com a gente, pá. Tá difícil, tá difícil. Mas do membro inferior, né, que você tá falando? Acho que ficou atrasado o áudio, não é? Pode ser, pode Tá ser. normal, pessoal? Tá me ouvindo? Ah, às vezes. Mas, mas, Se eu não te você ouviu? responder, é porque Isso, eu... isso. Acho de extrema importância também focar, né, nesse membro inferior. E também a questão dos alongamentos, né? Como a mulher passou fazer alguns alongamentos, sempre tá. É interessante a gente fazer os alongamentos, tomando cuidado com essas articulações que ainda podem estar instáveis, mas também até é aquilo que você falou, às vezes a mulher tá vindo também para relaxar um pouco. Então, esse alongamento vai ajudar um pouquinho mais a relaxar, e às vezes pelo excesso de força errada ali para carregar o bebê. Então, os alongamentos também são bem-vindos nas aulas como objetivo para essa mulher. Ah, é verdade. A gente recebe muito mesmo essa questão da gente, assim, sabe, finalzinho, além dos alongamentos Esquecemos de alguma coisa, pá? Não, estou finalizando aqui do alongamento, mas acho que era só isso mesmo. Mas né? Quando a gente trabalha de uma maneira individualizada e conseguindo respeitar, né, todo esse processo que a mulher veio, dessa gestação, desse pós-parto, tanto corporal quanto emocional, a gente consegue dar uma aula muito melhor para ela, né? Montar uma aula muito melhor para ela. Nem que no final, muitas vezes a gente precisa fazer até um pouquinho de massagem, alguma coisa. Às vezes a gente até introduz, né, um óleo essencial, alguma coisa que a gente percebe que ela está necessitando, né? Então, é um auxílio para que ela possa viver essa fase que é tão desafiadora na vida da mulher de uma maneira melhor, né? E não isolada. Então, ter um apoio, né? Então, ela está fazendo uma recuperação corporal, um trabalho de autoimagem, né? Como falaram aí. Então, precisa mesmo ela resgatar essa autoimagem desse corpo, né? Ter calma, né? Então, ter calma, as coisas vão voltando devagar. Então, tem estrutura que demora aí até 6 meses para voltar. Claro que tudo isso vai depender do que aconteceu na gestação, né? Uma mulher que de repente engordou só 8 quilos vai ter um retorno corporal muito mais rápido do que uma que engordou 20. Né? A gente tem casos de mulheres que engordam 25 quilos, então a gente não vai conseguir um resultado em 3 meses, 4 meses. Né? Então é um processo devagar, é um processo demorado, que ela precisa ter essa paciência e não criar uma expectativa imensa disso para não se frustrar. Né? Então é um trabalho, olha lá, assim, é pós-parto eterno, né? Então, assim, é importante a mulher ter um lugar para que ela possa se cuidar, né? Ela precisa dessa informação de que há formas dela se cuidar de uma maneira adequada e sem risco, porque tem algumas situações, né? Alguns exercícios, como a gente falou, que pode piorar alguns
casos de diástase, assoalho pélvico, a questão do punho, né? Então é super importante ela saber que pode contar aí com profissionais que trabalham nessa área. Então, eu sempre falo que é legal, assim, a grávida saber com quem ela vai ser cuidada. A grávida e a mãe, né? Eu falo também que eu gosto tanto das grávidas, para mim elas são eternas grávidas. Tanto a grávida quanto a mulher no pós-parto. E quando você é um profissional, né, da área, não sei se tem algum profissional da área, do instrutor de Pilates, entender que não é para dar uma aula normal, né? Só porque ela já está no pós-parto. Então a gente vê às vezes uma malhação porque precisa perder peso, porque a mulher precisa voltar com o corpo anterior, e às vezes isso é prejudicial. Então não basta ser um instrutor, você tem que entender o processo fisiológico de gestação, parto e pós-parto, para que você atenda essa mulher com muito mais qualidade, né? Eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Mari está falando, uma paciente nossa, a Mari falou que salvou o pós-parto dela as aulas que ela fazia, né? Porque eles brincam que é quase uma terapia, né? Porque você está trabalhando o teu corpo, esse retorno, uma liberação de hormônios que trazem esse bem-estar, muitas vezes acompanhada de outra mãe, que pode fazer essa troca de experiência, né, de desabafo, enfim, estamos tudo no mesmo barco, né, aquela história. Então, realmente é super importante a mulher não ficar presa, né, e procurar aí ajuda, né. A gestação, a gente toma muito mais cuidado, porque são... a gestação... Agora sumiu de vez, agora nem atrasado tá vindo. Vocês escutam a Amanda ou só eu que não escuto? Alguém tem alguma pergunta? Sim, é muito perceber o quanto essa troca, o quanto a atividade física é importante e faz diferença mesmo. Tá vindo bem atrasado mesmo. Ah, a gente esqueceu de falar de equilíbrio. Do que a gente esqueceu? Tá me ouvindo, Pá? Eu já escutei que a gente esqueceu alguma coisa. O que a gente esqueceu? Bem atrasado, né? Deve ser a internet. Venha bem atrasado a sua fala. As meninas estão falando que também não estão ouvindo. Ai, do equilíbrio. Também, né? Exatamente, o equilíbrio. Esquecemos, porque... Olha lá, estão me avisando aqui. Paola, equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo escrever para você. É isso mesmo. Na verdade, como ela já teve toda essa alteração de centro de gravidade na gestação, né, toda essa mudança postural, o equilíbrio é um objetivo importante para a gente trabalhar, não pode esquecer, né? Mas não é um equilíbrio que a gente vai trabalhando gradualmente para também não ter nenhum risco aí em algum exercício e tudo mais, né? Porque tem alguns exercícios do Pilates que são super legais de fazer, mas às vezes você precisa de um tempo, de uma experiência da paciente, né? De uma evolução da paciente, né? Para conseguir fazer, né?
Eu tenho que ter ganho da estabilidade de coluna, melhorar esse alinhamento postural, melhorar essas curvaturas, reorganizar o corpo para que é agora, né? Fazer esse mapa mental novamente dessa mulher, que ela saiu da fase gestacional para um pós-parto. Então, é gradativo. Eu tenho que ir trabalhando essas estruturas para então eu conseguir trabalhar o equilíbrio com ela. Né? Porque senão ela vai trabalhar equilíbrio, mas vai estar compensando e pode machucar outra estrutura, né? É isso mesmo. E também é legal a gente falar no sentido que quando a gente trabalha, na verdade eu acho que isso é de um modo geral, né, para todos os pacientes, mas quando a gente trabalha aí com gestante, pós-parto, como essa questão postural, ela está muito alterada, né, então na gestação, a cada dia você tem uma mudança, claro que não é tão perceptível dia após dia, né? Você percebe mais ao longo do tempo. E no pós-parto, o contrário, né? Esse retorno, elas muitas vezes vêm com queixas de dores, né? Ombro, pescoço, lombar, sacro. Então, antes de começar a aula, às vezes você até montou uma aula mais ou menos ali na sua cabeça do que você queria dar, mas a hora que você percebe, quando ela chega e tem uma outra queixa, é importante a gente trabalhar para aliviar essa queixa dessa mulher, né? Porque a gente sabe de toda a demanda que ela vai ter em seguida. Então, não é só a avaliação, são reavaliações diárias, né? No dia ali da aula, que são super importantes a gente trabalhar, né? E... eu acho que era isso, não era? Ah, eu acho que assim, tem muito objetivo, né? E porque não dá para a gente falar de todos os exercícios de Pilates, não era essa a ideia é a gente pensar nesses objetivos com essa mulher no pós-parto, e de acordo com os objetivos, a gente traçar os melhores exercícios, né? Respeitando essa questão dessa alteração de equilíbrio, desse assoalho pélvico que ainda está se recuperando aí dessa sobrecarga, desse abdômen que pode ter uma diástase, teve aí ficou muito flexível durante 9 meses, e às vezes a paciente não tem nem consciência, né? Então, o punho, então assim, ter esse olhar para os cuidados, qual é o meu objetivo, né? Então, eu quero trabalhar equilíbrio, eu quero fortalecer membro superior, eu quero fortalecer membro inferior, eu quero fortalecer esse abdômen, eu quero fortalecer o períneo, quero trabalhar essa postura, quero trabalhar essa consciência corporal dessa mulher, né? Então, é consciência corporal desse abdômen, é consciência corporal dessa nova postura, é essa imagem corporal nova. Então, quando você tem claro os objetivos que você tem com uma mulher no pós-parto, fazendo essa avaliação prévia, sabendo de tudo, de como ela está, você consegue traçar as suas aulas, né? De uma maneira adequada e eficiente, né? É isso aí. É isso aí. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que eu já acabei lendo as perguntas das meninas. Mas eu vou deixar gravada. Não, né? Eu vou. Eu vou deixar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente. A Amanda está dando aula online, né? Respeitando aí a questão da quarentena. A gente tem atendido alguns casos mais específicos de pacientes que estão com muita dor e que precisam de um atendimento mais presencial, mas os atendimentos online estão acontecendo, né? E então quem precisar pode chama eu, chama a Amanda, chama a clínica, que a gente está aí para ajudar vocês.
Tá bom? Amanda, querida, obrigada, viu? Sim, E espero. se tiver alguma questão aí, eu chamo você, tá Beijo, bom? tá? Foi um prazer. Obrigada. Tá bom.